Vamos lá, Ademir Quintino. Vamos falar de goleiro mais um pouquinho, ó. Tá na tela ele. Fez uma grande defesa hoje. Se o Santos não tomou gol, foi muito por culpa dele. Aí teve o lance que parecia muito que ele tinha feito a defesa e foi o Adonis, né, que deu uma A bloqueada no bola bateu chute. no pé do Adonis e levantou lá. Na hora que o Cara, cara deu passa com uma uma facilidade no meio de dois, cara. verdade, cara. Tu viu como é que o Arão foi na jogada, Ademir? Puta, foi slow motion. Cara, ele simplesmente, ele só faltou fazer assim pro cara, ó. Sabe, tipo que nem o cara, o Passa, mestre de sala? passa, Mestre de passa. sala, porta-bandeira lá, pá, só assim, ó. Vai, garoto. Por aqui, ó. Ah, por favor, né, velho? Tá de brincadeira. Brasão, pra mim, né, quando teve que cara, o cara pegar um pênalti é o gol do goleiro, né? E ele pegou mesmo, né? Foi no canto, né, Demir? E teve defesa importante. Sem dúvida, ele saindo vai fazer falta, né, cara? Porque se com ele e com o Brasão já achava que tinha que trazer mais um goleiro, imagina, né? Vitor, esse rapaz aí jogou com o pai na UTI, podendo morrer a qualquer momento. Aí agora que o pai morreu, Pois é. queriam afastar o rapaz. Isso é de uma canalice absurda. Como é que pode, né, cara? Meu Deus. Igor Vinícius. Bela assistência para o gol do Gabriel Barbosa, o primeiro do jogo. Ele Mas fez a profundidade do lado direito, né, Demir? Foi bem o Santos não em tinha vários nenhum momentos. jogador ofensivo ali, não tinha nenhum extremo, aí ele fez esse papel bem. Aproveitou que o time do Cuenca é frágil, limitadíssimo tecnicamente. Fez a grande jogada e uma boa assistência. E tem uma coisa, né? Vou repetir o que eu já tinha falado a respeito do time, agora falando do lateral, né? Chegar na linha de fundo, levantar a cabeça e não é simplesmente cruzar em vão, né, Lemir? Ah, cruzei, fiz a minha, me livrei. Não, né? É dar um passe, né? É buscar um passe. Vem caindo o número de cruzamentos, tipo, ele teve dois cruzamentos. Por quê? Porque os outros foram considerados passes, né? Então você vê, ele no campo do adversário, ele acertou 90% dos passos, Igor. Foi bem, né? Perdão, teve 78 ações. Desarme não teve tanto, não. Foram dois. Enfim, gostei. Continuo repetindo o que eu falei antes. Não vi o suficiente, por exemplo, do Davizinho para confiar que ele pode suprir. O Santos precisa de um lateral direito na janela. Precisa, não pode ter só o Igor Vinícius. Precisa ter outro lateral, você precisa contratar mais um lateral na janela. Ah, o Gustavinho pode jogar ali. Ah, o Gabriel, o menino, pode jogar ali. Não, um lateral. O Santos precisa contratar um lateral. Se é um na América do Sul, se tem que repatriar alguém, eu não sei. É difícil? É difícil. Mas tem lateral que dá para emparelhar com ele. Olha aí, Ademir. Não comprometeu, mas também não fez uma grande partida. Nem Frá, nem Fru. Quando você comenta, eu pego a água. É, tomou amarelo, né? Assim como o Luan Pérez. Vamos ver o número de participações de Adonis Frias. Teve 68 participações, um desarme. Não fez, né? Não teve tanto trabalho assim, vamos ser sinceros, com relação a jogadas individuais para cima dele. Né? Se comparar, por exemplo, com participações do Luan Pérez, fica parelho, né? Não, acho que não foi exigido o suficiente, sinceramente, para poder, digamos, fazer o que ele faz de pior, né? Como se diz, mas aquele chute, ao menos, ele conseguiu dar uma bloqueada. Não. Eu não tenho confiança, gente, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Cruzou na área do Santos, cruzou bola na área do Santos, é tenso. E esse jogador é um jogador que toda vez que ele tá chegando perto do meu campo, eu já penso, cara, se recuperarem a bola, ele não chega. Quintino e o Luan Pérez, Ademir. O nosso zagueiro canhoto. Quando eu estranhei hoje que ele perdeu várias jogadas no corpo, Vitor. Não sei se tu teve essa sensação. Quando foi pro Ele teve. enfrentamento no corpo contra o equatoriano, perdeu quase todas. Fez um jogo razoável apenas. Eu não foi. Eu falei, ele e o Adonis não foram tão exigidos, por exemplo, em jogadas individuais, desprotegidos. Eles não tiveram lances desse jeito, né, Ademir? Eu acho que, por exemplo, os passes que ele teve, tem alguns passes que ele deu para frente que ele errou, né? Que ele tentou ali que ele errou, que às vezes que não é a média dele, né? Que ele acaba acertando A um pouco sensação que mais. eu tenho é que ele perdeu a confiança, Vitor. Eu acho que ele do lado do Veríssimo
chegou a voltar a jogar até bem, né, Ademir? Mas é outra posição, que se eles não confiam no Ananias, estão querendo até queimar o moleque, tem que trazer zagueiro, gente. O Santos precisa trazer mais um zagueiro, né? O pessoal, todo mundo, porra, o que eu recebi de mensagem, o pessoal falou, porra, esse Jaci do Curitiba, Jaci do Curitiba. Eu não sei se o Santos está em condição de entrar em disputa de jogador que está valorizado. Não tá. Mas se o Santos precisa, se o Santos contrata um zagueiro bom do lado do Veríssimo, ajudaria muito. E muito, por assim, é só em fazer o seguinte raciocínio, gente. O Veríssimo, o impacto positivo que ele deu na defesa. Se tu conseguir um jogador próximo a ele, né, ou que pudesse dar um impacto, não tanto quanto ele, mas metade que fosse, já seria um ganho muito grande para a defesa, né, David? Lateral esquerdo, Escobar está na tela. Ademir Quintino. Não foi Camisa não foi 31. Não foi exigido na parte defensiva, até se mandou pro. Fez um jogo aceitável, só isso. Teve 4 desarmes, teve um lance que o torcedor gosta, né? Que se jogou Aquela umas 2 vezes na né? bola. Alguns lances ele se atrapalhou com a bola, né? Também teve isso. Uma lá na lateral esquerda que a bola estava redonda demais para ele. Tem uma dificuldade danada A para gente ficar com sabe ela. que tem uma dificuldadezinha, né? Também errou alguns passes que ele tentou. Ele é limitado, Vitor. Dentro da limitação dele foi bem. Eu acho que, o que eu falo, não dá para comparar ele com o Igor Vinícius. Acho que o Igor Vinícius é muito melhor que ele atacando. E no jogo de hoje exigia mais do cara ofensivamente, né? E ele não é nem aquele lateral que dá para tu, por exemplo, falar, porra, vem por dentro, né? Fecha o meio, já que tu não vai para linha de fundo. Enfim. Sábado Tem dúvida ele que o Santos precisa de lateral esquerdo, né, meu? Tu tem dúvida? E sábado o Escobar tem que ficar com a barba de molho, que ele vai marcar o melhor atacante em atividade do futebol brasileiro no momento, que é o Eric. Pois é, né? Se deixar Essa aí o Jair perninha Ventura esquerda mandou bem, viu? solta. Criticaram o Jair Ventura. Pô, se falar que o Eric é o melhor jogador em atividade no ataque do Brasil, nesse instante aqui, nesse mês de maio, é o Eric. O Jair Ventura não mandou mal, não. Tá indo muito bem ele, sim, cara. Tá indo muito bem. Tá. E o nosso William Arão. Pra não dizer que eu não falei das flores, parece que eu só meto o pau nele. No começo do jogo ele marcou pressão, depois acabou. Mais nada. Foi um desastre. Quantas finalizações o Arão deu, Ademir Quintino? Rosca. Eu sempre cito isso, tá, gente? Vocês que acompanham, vocês sabem, né? Porque volante, para mim, se não pisa na área, tem que chutar de fora da área, né? E ele acaba zagueiro, não fazendo não nenhuma das duas não coisas. tem mais intensidade para jogar no meio. Desculpa. Ele teve quase as participações, o número de participações dos zagueiros, né? O lateral esquerdo do Cuenca aí fez o que quis com ele e o outro lá, que eu não sei nem quem era. Tem alguns momentos que parece que falta força até para ele fazer a falta, né? Vitor, ele faz ele e o Lautaro, para virar o corpo, os dois, eles despendem de uma força que não é normal para um atleta de alto rendimento, cara. O Lautaro foi tentar girar o corpo, mas foi de uma força, Vitor. Não é possível o cara gastar essa energia toda para virar o corpo, cara. Tu tá no esporte errado, caralho. Eu não sei quem foi o cara que outro dia tirou um salvo falando assim, porra, o Ronaldão, porra, o movimento que ele tinha que fazer corporal para dar o passe pro lateral esquerdo, porra, era uma dificuldade, cara. Vitor, parecia que ele ia estourar o joelho, que ele rompeu o ligamento cruzado pro Ronaldão dar um passe lateral. Porque ele não, sabe, não era dele. Eu lembro muito do Ronaldão dando carrinho, né, cara? Jogava mais com a bunda no chão. Porra, ele conta isso aí, já contou pra mim, deu entrevista pra mim aqui quando tava no Santos. Que chegaram pra ele o seguinte, tem que repartir o Stoichkov. E aí alguém falou, Ronaldão, é contigo. Rapaz, ele jogou o cara lá, o Stoichkov sumiu do jogo naquela final, São Paulo e Barcelona. Mas ele deu uma chegada no Stoichkov, Vitor. Foi uma coisa linda, sabe? Muita saúde, né? Pouco futebol. Hoje, com esse negócio do zagueiro sair jogando, o Ronaldão ia ter uma dificuldade tremenda, né? Nossa senhora. Mas olha, gente, eu só queria ver. Cheguei a treinar com ele, Vitor. Limitadíssimo. Foi campeão do mundo com a seleção brasileira, cara. Sim, campeão do mundo com São Paulo. Um valor ele tem, né? Mas é uma outra época, né? O Ademir, eu só queria ver o Santos jogando com Oliva ou Gustavinho, um dos dois, de volante,
né? Vamos imaginar que fosse um camisa 5. E aí o Bom Tempo, o Barreal, o Roleiser se aproximando ali, mas não necessariamente jogar com 2 volantes que fazem essa função de primeiro, gente. 2 que não pisam na área, 2 que não chutam de fora da área. Tu já tem o Escobar, que já não é uma coisa boa no ataque, gente. São 3 que não colaboram muito na parte ofensiva. Gente, isso não é um time equilibrado, isso é uma coisa que é muito nítida. Pode ganhar um jogo de 10-0. Eu vou continuar falando isso. Dava para ganhar de 20. Tu colocar um cara móvel no lugar do Arão ia dar um up muito grande, cara. É isso que eu acho. Gustavo. Gente, eu sou o maior fã e incentivador da base. Mas, cara, eu não vou ficar fazendo média aqui. Eu acho ele limitado. Ele finalizou, hein, Ademir? Pisando Uma. na área. Chutou longe, mas finalizou. Uma. Pegou mal na bola. Pô, mas eu quase que comemoro assim duplamente Ele por é ele só ter de chegado tomar a lá na bola e frente. dar pra alguém. Não sei se isso funciona nos dias atuais. Eu acho que ele tem que melhorar outros fundamentos. É isso. Eu tenho uma característica que assim, sendo bem franco para vocês, se ele fosse do personagem scout, eu ia mostrar para ele exemplo até de alguns jogadores. Ele é meio que aquele carteiro, né, Demir? Aquele modo É. antigo. Ele quer entregar no pé do cara. Ele corre com a bola e deixa no pé do Isso é cara. mal, hein, Vitor? Sabe por quê? Perde Não, tempo, toma contra-ataque. Isso é um aspecto que ele precisa Ele observar. age com excesso de pressa, sabe? É meio precipitado, eu acho. Mas, sendo franco para ti, Ademir, é assim, um cara que pode se tornar regular, que pode se tornar um bom jogador dentro da limitação dele. Ademir, eu joguei na base e vi o Baiano jogar, Ademir. E tu também viu. O Baiano não sabia cruzar na área, jamais, não batia nem escanteio na base. Chegou, Depois virou batedor de falta. então, com treinamento. Então, assim, existe a possibilidade do cara, muito empenhado, melhorar em vários fundamentos. Ô, Né? Fabrício, eu Com não um quero bom falar mal, não. treinador. Ô, Fabrício, eu não quero falar mal de ninguém, não. Só tenho a minha convicção. Fui claro pra ti? Obrigado, uma boa noite. Fica com Deus. Mas ele tem aspectos a melhorar. E para mim, ele vai desempenhar muito mais se ele jogar na dele. Na dele, Ademir. Eu acho que ele vai se sobressair ainda mais. O melhor em campo, Ademir Pra Quintino. mim E também foi o segura a melhor em nossa campo. galera também, hein? Tem crescido, tem evoluído, não ficou nervoso. Ele perdeu um gol logo de cara, depois mostrou calma Sim. na hora de dar o tapa por cima. Foi Tá bem no confiante, jogo. né? Tá confiante, evoluiu bastante e tem mais para evoluir mais. Cara, ele é um jogador assim que o pessoal fala negócio de usar o termo, é um cara moderno, né? É que ele, né, se jogasse na Espanha, Só que iam falar que ele era o eu todo espero que ele campista, né, melhore a Ademir? parte física aí no intervalo da Copa, viu? Que não tá legal, não. Eu acho que até nesse aspecto, Ademir, a maturidade, assim, a experiência do cara, né, Ademir, de aprender a dosar, né? De aprender Só que por esse aí é exemplo. um que o Santos pode vender, tá? Na janela. Eu tenho aviso da amigo tá? Então, Ademir, se ele jogasse na Espanha, iam chamar ele de todo campista, né? Ele é É aquele isso cara aí. que é o verdadeiro meio campista. Ele não é volante, não é meia, cara, ele é um jogador de meio campo. E aí até o desperdício, eu acho até, e isso eu acho que tem mérito o treinador do Santos atual, que faz com que ele tenha uma liberdade de movimentação, né? Fez gols e jogadas lá pelo outro lado, sendo que, né, respeita a questão mais do lado direito na hora de recompor. O mapa de calor dele indica isso, mas ele tem liberdade de movimentação e é um jogador que, né, acaba cada vez mais, né, sendo observado, valorizado, um jogador que realmente encaixa em diversas situações de jogo, né, Ademir? Com diversos tipos de, 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 de esquema táticos, tu dá para utilizar ele, tu imagina ele fazendo várias funções. E bom que não estão limitando ele a simplesmente ficar um cara aberto, né, fixo por ali. Eu não gosto quando eles querem colocar ele de 10. Né? Eu não gosto. Eu acho que aí ele, negócio de jogar de costas não é muito a dele, mas ele é um cara que está em pleno desenvolvimento. E eu acho que vai ser difícil segurar ele, principalmente pela situação e pelo que a gente conhece de quem está no comando do clube no momento, né? Que prometeu que não venderia os jogadores de base, mas porra, meu Deus do céu. Miguelito, Ademir. Fez o primeiro gol dele com a camisa do Santos. É importante isso, eu acho, hein? Dá uma Quase sumida fez o do segundo. jogo. Dá uma sumida do jogo. Falta um pouquinho mais de
de constância, né? Não sei se é a idade. Tomara que ele consiga fazer essa evolução. Ele dá uma sumida do jogo do nada. Fez um jogo razoável hoje. E eu acho que o treinador do Santos não vai conseguir fazer com ele o que ele conseguiu fazer, e mérito dele foi com o Roleiser. São jogadores diferentes. Jogadores diferentes. O Miguelito, ele não é aquele cara que toda hora tá carimbando a bola, não é muito a dele, né? E só que ele tem uma questão, por exemplo, Ademir, de batida na bola, que ele tendo mais confiança, cara, porque assim, tanto que quando tu vê ele jogando pela Bolívia, Ademir, ele não pensa duas vezes, ele não chuta do cacete, né? E tu vê que no Santos ele ainda tem uma inibição, Ademir. Ainda tem essa coisa. O gol acho que vai ser muito importante para ele. Eu acho que realmente ele. Cara, que assim. Ele tá com a camisa 30, mas hoje, se fosse de 1 a 11, ele seria o 10. E eu não sei se ele suporta, sabe, o perfil dele, de personalidade, né? Às vezes o jogador vai desenvolver jogando num Red Bull, Ademir, Mas precisava dar uma né? melhorada na parte de intensidade física dele. Não sei o que. Também acho, mas eu penso que a questão dele, Ademir, eu acho que não é, por exemplo, eu não acho que é técnica a questão dele. E eu não acho que essa questão que falar do físico e tal, eu acho que a questão dele é mais mental mesmo, sabe, Ademir? De acreditar mais nele. O que aconteceu com o Roleza, se acontecesse com ele, mas de outra forma, eu acho que hoje ele foi bem, porque ele é um cara, Ademir, que eu considero que ele é vertical, ele não é de ficar tocando para trás. Eu acho que isso é uma coisa que, quando ele entra no jogo, se incorpora no jogo, mas seria mais interessante ele sendo mais um, não ele sendo o cara, né? Por exemplo, se o Laser tiver, e aí de repente em um jogo ele tá substituindo o Barreal, eu acho que para ele é até melhor, entendeu, Ademir? Do que ele, tipo, que nem Bom Tempo. Quando sai o Rolês e os caras centralizam o Bom Tempo e abrem um Rony, um Moisés, o Santos cai demais de produção e o Bom Tempo cai de produção também. Então eu acho que é melhor utilizar o atleta, mas talvez o caminho para ele melhor seja realmente um outro clube, né? Tem cara que deslancha em outro clube. Não vai ser todo cara que o Santos vai formar que vai jogar no Santos, gente. Isso é normal no futebol. Mas eu acho que o Santos não vai renovar o contrato dele, não. Vai ficar só com 5% de formação. Puro Olha, palpite. Puro palpite. Barrealzito. E o Barrealzito? Oscilou. Ele é muito técnico, né, Vitor? Tem muita qualidade, mas oscilou no jogo, na minha opinião. Mas ele não foi mal, não. Eu gosto dele, cresce o futebol dele, no meu entender, no jogo associativo. Quando o Santos começa a esticar muito as bolas e tal, ele cai o rendimento dele no jogo. É claro que isso é uma limitação, né, Demir? Um jogador que funciona mais com um sistema de jogo do que em outro, porque assim, tu não vai ficar lançando bola para ele disputar com, né, quando querem fazer dele um atacante. Ele já surpreendeu a gente, né, Demir? Naquela jogada que ele, como centroavante, girou e deu uma cavadinha que nem um bom tempo. Ó, o rapaz perguntou sobre o Miguelito no América. Foram 25 jogos, 7 gols e 5 assistências, gente. É um número bem positivo, né, Ademir? É como se ele tivesse participação em gol em metade dos jogos, praticamente, né? 12 de Exato. 25, quase metade dos jogos. E o Barreal é um cara que acho super útil, mas penso que o Santos tem que contratar um jogador, assim como a questão do Igor Vinícius. Porque quem briga pela posição com ele, Ademir? Não briga, o cara entra no lugar. Eu acho Exato. que Tem o ninguém com a Rony entra no lugar característica dele e cai dele. rendimento do time. O Moisés Aberto também está entrando, está caindo rendimento do time. O Santos tem que buscar um jogador Olha, ninguém falou diferente do nada, mas eu vou Barreal. falar. O Moisés era reserva do Breno Lopes no Fortaleza, gente. O Santos contratou reserva para ser reforço do Santos. Mas o que eu penso, Ademir? Se o Barreal tem a limitação de fazer o jogo mais aproximado e o Santos quer substituir ele por um outro cara que possa fazer sem bola o trabalho dele, contrata um cara com esse perfil, entendeu? Para ter essa, pelo menos, alternância de característica. Olha o Gabriel Barbosa aí, Ademir Quintinos da Silva Fez um gol de Salles. centroavante. Tem números bons aí de gol, a quantidade de gols, né? Quase entregou um gol para o adversário no primeiro tempo. Armou um contra-ataque, meu Deus. Jogou pro gasto. Cara, eu vou te falar uma coisa. Ele faz gol, ele tem Falta feito gol, pouco. Vitor. Faz gol todo jogo, não dá para reclamar dele. Cara, assim, não, ele é o melhor. Em números, ele é disparado o melhor jogador do Santos. Só isso, só os números, gente, por si só, não define. A gente sabe disso. Mas assim, Ademir, lances cruciais, por exemplo, o passe que ele dá por bom tempo é maravilhoso, né?
Ele vem fazendo os gols dele, os números dele, ele tem meio gol, né? A média dele é de um gol a cada 2 jogos. Se tu fazer a conta que se faz no scout, que na verdade não é nem por jogo, né? Se faz por 90 minutos. A média dele está entre os melhores como centroavante. Eu acho que tem algo que acaba atrapalhando um pouco no performance dele, é ele querer essa insistência dele de sair demais, Ademir. Tem hora que ele vai pegar a bola quase no pé do lateral lá, e assim, se tu tem um cara que tem força para arrancar e de repente passar pelo primeiro e dar aquela, né, embocada para dentro da área na tabela, mas não é mais o estilo dele. Eu acho que só nisso que ele podia ficar mais próximo à área, sabe? Ele tem um pouquinho mais de paciência, mesmo que ele pegue menos na bola. Eu acho que é isso que talvez esteja faltando um pouco pro Gabigol. Isso no meu maneira de pensar, tá, gente? Talvez ele pense diferente, imagino que sim. E o treinador talvez não consiga fazer, né? Domar ele, porque ele é um pouco teimoso, né, Ademir Quintino? Só um pouquinho, né? É isso. Aí começou as substituições, meu querido. Aí é Errou que a tudo, porca errou começa a tudo. torcer o rabo. Errou tudo. Errou tudo. Aliás, obrigado, Rony. Obrigado, Rony. Ontem você deu entrevista falando que não tem propósito do Atlético Paranaense. Obrigado. Eu falo isso aqui há mais de uma semana. Eu não sei quem soltou a informação. Eu falei aqui que eu liguei pro staff do Rony, que eu falei com pessoas lá do Paraná. Falei até com a Nádia Mawad, lá uma excelente Muito repórter lá. competente essa aí, hein, Ademir? Entendeu? É muito estranho aqui, não tem nada, Ademir. Tô falando aqui há mais de uma semana, quem me acompanha sabe. Não tem nada. Essas coisas que vazam do Santos envezadas, né? E o Rony falou que não tem nada. Que não sabe de onde surgiu. 33 minutos em campo, Ademir, nenhuma finalização, tá? O Rony falou que não sabe de onde surgiu essa especulação. E jogou de 9 hoje, de falso 9, contra um Deportivo Cuenca frágil, limitado defensivamente. Nem assim. Olha, gente, foi mal, tá? Errou bastante em passes. Muito mal, Vitor. Mas muito mal 15 mesmo. participações só em 33 minutos. Achei que ele foi realmente muito mal. Foi péssimo. É aquela coisa a se pensar, né, Ademir? Tá ocupando espaço de O outro. Atlético Mineiro deve estar sorrindo. Tem um trouxa que pagou 3 milhões de euros nele e paga 1 milhão de salário por mês. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, presidente. Parabéns, Alexandre Matos. Essa conta é de vocês, não é minha. É muito caro, né? É muito caro, gente. É muito caro. Com 31 anos, tu contrata um jogador, tu paga 3 milhões de euros nele? Não, é muito caro. Para. Não tem como justificar. Vitor, ele foi fazer Foi tentar colocar a bola de lado, ele fez uma força, Vitor. Não sei se tu vai lembrar desse lance. Meu Deus. Uma hora que ele Errou botou tudo, pra correr, errou Ademir tudo. falou, agora eu me Errou consagro. tudo. Errou tudo também, Vitor. Entrou muito mal também. Ó, se eu achei ruim que o Rony, né, participou pouco, participou 15 vezes, ele entrou junto com o Rony. E ele participou 10, tá? 10. Só 10 participações. Não chutou também. Não deu. Vamos dizer assim, ele teve uma jogada ali que ele põe para correr, que não sei o que, e tal. Mas, gente, sinceramente, não dá nem para se empolgar, né? Volto a dizer, ainda é um mistério que O aconteceu salário naquele. dele não é baixo também, não, viu, Vitor? Eu acho que é o irmão gêmeo dele, né, que jogou contra o Flamengo. Desculpa. Mas... Saba, pera aí que agora tem o nosso garotinho aqui, ó. Samuel Pierre, Ademir Quintino. Entrou quantos minutos? Deixa eu ver aqui. Samuel Ademir, Pierre. para observar. 26 minutos. Jogou, participou pouco. Ademir, eu peguei para Teve tempo, observar. hein? Teve tempo, mas não apareceu pro jogo, Vitor. Ademir, eu peguei para observar ele jogando no Sub-20, né? Separei só ações dele, né? Na plataforma. Essa é uma aposta do Cuca, tu sabe, né? Então, Ademir, sabe o que se fala de um jogador desse, Ademir, na base? Tu já deve ter visto essa nomenclatura, né? Putz, esse volante aí é perfilzão. Porque é um moleque que usa bem os dois pés, sabe girar para um lado e para o outro, tem estatura, né? Você vê, ele teve bom acerto de passe. Então, ele deve estar mostrando no treino o suficiente para ele confiar que esse garoto passe na frente até de outros aí, né?
veteranos aí deixando de lado, e aos poucos vai tendo essa ambientação. Eu acho que com esse atleta aí, eu acho até que está sendo feito de maneira interessante, sabe, Ademir? A Diferente de com transição, você outros. fala. Diferente de outros, né? Não mostrou nem nada, mas ele tem um perfil diferente do Gustavo, gente. Então, pronto, tá? Um perfil diferente do Gustavo com relação a. Não é um cara ficar carregando a bola, tal, né? Toca a bola mais de primeira, enfim. Chegou a vez do Robinho Júnior, Ademir Quintino. Cara, ele tá sem ritmo, é visível. Isso atrapalha o jogador. Mas a gente pede ele e tudo. Mas não tá se ajudando, Vitor. Hoje eu achei que ele entrou muito mal. Olha que curioso, né? Ele entrou aos 83 minutos, teve 17 minutos em campo. Foram. Mas a bola chegou nele, né? Não, mas olha que interessante, Demir. Independente dele ter ido realmente ter tomado ações e escolhas erradas, mas olha que interessante a questão de participação. O Rony e o Lautaro Dias entraram aos 67 minutos, 68, certo? Ele participou Tiveram mais do que os outros. 14, tiveram 14, 15 minutos a mais do que o Moisés, do que o Robinho, tá? Aí o Lautaro Dias teve 10 participações. Olha que interessante, Ademir. O Rony teve 15 e o Robinho, que entrou e teve menos tempo, teve 13. Por mais que ele tenha errado, tu entendeu, Ademir, o que eu quero dizer? Então, assim, não quer dizer que ele jogou bem isso, tá, gente? Eu tô dizendo assim, teve mais vontade de mostrar, pelo menos, o que não é o suficiente, né? Que o esforçado. Mas não foi bem, não, Vitor. Não E foi, outra não coisa, foi. Vitor, posso estar Assim enganado, como o hein? Moisés, né, Ademir? Aliás, tirando o menino Samuel, os outros 4 entraram mal e foram mal. Ô, Vitor, e outra coisa que eu posso estar vendo. Cabeça de urso em formiga, mas eu acho que tudo aquilo que aconteceu com o menino aí, não sei se ele tem ambiente ainda, viu, Vitor? Então, essa parte eu realmente fico na dúvida. Eu só penso que realmente queimou etapas, né? Mas eu também não tenho dúvida de mim que eu ainda colocaria ele na frente do Lautaro e o Matheus Xavier na frente dele, né? Não, o que o Só Cuca que faz com ele não é legal. O Cuca parece que fica esperando o minuto 37 para colocar ele em campo. Pode reparar, Vitor, tem umas duas, três não, vezes que eu sim, vi. sim. Não, e o que é complicado, Ademir, é que assim, pelo menos hoje ele colocou o time, não estava perdendo, mas por que ele não colocou primeiro do que colocou o Lautaro, né, cara? Isso é assim, eu volto a dizer, eu acho que o Matheus Xavier teria que estar na frente dele. Mas enfim. E aí, Ademir ou Moisés? Vixe, Maria. De todas as substituições, eu acho que essa aí foi a pior, Vitor. É porque não é por cima, né? Ele conseguiu ser pior que o Robson Júnior e que o Rony. E que o Lautaro. Foi lá e fez o pênalti, né? Teve 9 ações só no Nossa jogo. senhora, como entrou 9. mal, hein? Como entrou mal. Meu Deus do céu, né, cara? Meu Deus do céu. Só 5 passes no jogo, né? Difícil, né, Ademir? Esse aí realmente não tem. Mas assim, 5 substituições, 4 vão mal, porque o Samuel não tem nem o que falar. Chegou a vez dele. Né? Nossa homenagem aí, com a sua Acertou vossa o time licença. que começou o jogo, mas o Santos pegou um adversário fraquíssimo, hein? O Santos não fez Acho mais que melhor a essa aqui. obrigação. Fez mais que a obrigação, Vitor. E teve gente aí que tava me contestando. Eu acho que é hater, né? E gente de outro que torce para outro time na transmissão da energia. Porra, só critica, só reclama. Porra, gente, vocês querem. Desculpa. Vocês Não, olha, querem que eu elogie um o time time que dos é. caras era muito abaixo, muito abaixo. Vocês querem que eu elogie um time que não Puxa tinha vida. ganho um jogo nessa famigerada Sul-Americana? Que tinha perdido para esse maldito e ridículo Cuenca lá no Equador? Que tá na zona do rebaixamento, tem tudo para terminar a pausa para pro Mundial, para a Copa do Mundo na zona do rebaixamento? Que tem a sexta maior folha, que me contrata Mike, que me contrata Lautaro, que me contrata Donis Frias, que me contrata Rony no preço que contratou. Vocês juram que vocês querem mesmo elogio? Não, não é possível. Cara, eu sou dono das minhas convicções. Eu não tô aqui para fazer média com ninguém. Então, cara,
Você não tá feliz, Ademir? Não, não tô. Tinha que ter classificado em primeiro. Tinha que estar numa zona intermediária no Campeonato Brasileiro. Time que contrata um advogado que não sabe nem qual é o nome do jogador que vai defender. Que me manda o endereço errado do hotel pra polícia. Coisas amadoras, cara. Que vaza informação canalha dizendo que o cara tem problema na vista e não tem. Bizarro. Que rifa o goleiro que tá machucado há 300 anos e com o pai na UTI. E na hora que o pai dele falece, falta 2 jogos, vão dar encostado em você. Vocês juram que vocês querem... Com a gestão que tá preocupada com a reforma do estatuto, dizendo que é da SAF, mas no fundo é com as práticas eleitorais. Jura mesmo que vocês querem elogio? Não, cara, vocês procuraram o cara errado. E essa ação que a polícia dá esse desconto aí só para sócio, né? Se você quer a vila cheia de verdade, você faz gerar para todo mundo. Só fez para o sócio porque está preocupado com o negócio de quinta-feira aí, que a gente vai estar atento, né? Uma repescagem da Sul-Americana, cara. Vocês já viram os adversários que o Santos enfrentou? Vocês ganham uma partida de 6, gente. Não, e outra, hein? Foi para um playoff, hein? Playoff. Uma repescagem, tá? Eles deram esse nome bonitinho, mas é repescagem, né? Para ver quem é que... De uma gestão que me fala que tem uma proposta não vinculante, e aí o presidente do conselho diz que não chegou proposta de SAF nenhuma. Jura mesmo que vocês querem que eu elogie? Mas deixa eu te falar uma coisa, Ademir. Por exemplo, né, os jogadores que estão aí e tal, o treinador aí, que a gente até brinca aí com a imagem dele, né? Que tu imita e tal, a gente para dar uma quebrada aí, né? Na amargura. Assim, tu não acha que ele poderia, pelo menos, passar por uma janela para, não sei se ele fazer parte das escolhas, mas trazer alguns jogadores para melhorar onde ele enxerga, talvez ele até peça... Vitor, num ambiente profissional, o treinador ele dá o palpite dele, mas não é a última palavra, não. Não, eu sei, mas não, ele vai falar o perfil que ele precisa. Preciso de um lateral, o perfil sim, mas não... Não, mas assim, agora que ele tá aí, Ademir, ele tá aí, tu sabe muito bem que eu não queria que ele fosse treinador do Santos, nem por um cacete, né? Mas agora ele tá aí. A realidade posta é essa. Eles não vão mandar embora, Ademir, porque que outro treinador vai aceitar trabalhar no Santos numa situação dessa? Sabe aquele negócio que é um peido para quem já se borrou nas calças? Ademir, tá lascado e meio, cara. Vai ter que contratar jogador e se for trocar o treinador, cara, sinceramente, vai trazer quem? Sabe? Esses caras que vão trazer o treinador é o mesmo que vai trazer o jogador ali. Não vai trocar, Vitor. Já tá devendo 2 multas aí pra caixinha. Eu sei, mas eu digo assim, por isso que eu te falo. O Santos, o troféu dos 45 pontos. Sinceramente, gente, a Sul-Americana pode ser até que atrapalhe algum de o Santos não saber lidar, porque a gente vê que o Santos é um time que fisicamente sucumbe. O Santos não pode jogar. O Ademir falou isso lá atrás, eu concordei com ele, e agora cada vez mais isso vai ficar claro. O torcedor não quer que o time seja eliminado. Eu sei que é difícil ter essa serenidade ao ponto de falar, olha, é melhor ter perdido. Mas o Santos não aguenta 3 competições, gente. Não aguenta. Vai estourar no Brasileirão, onde para mim deveria ser a prioridade. Porque assim, Ademir, não adianta, cara. Sabe, tu conseguir os outros objetivos aí, que a gente sabe que é muito difícil. Tanto na Sul-Americana e principalmente na Copa do Brasil. Não digo pelo adversário agora, não, gente. Nem do Santos no playoff, nem do Santos na Copa do Brasil. Digo de chegar a título. E o Campeonato Brasileiro, se tu cair para a segunda divisão, não tem premiação de Copa do Brasil que cubra o prejuízo, gente. Então o clube precisa se posicionar, certo? É isso que eu penso. Mas a direção tá apostando tudo na Copa Sul-Americana para se reeleger.